Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí, começando aí as aulas numa nova modalidade aí com toda a força e com certeza vamos aprender junto aí, vamos crescer muito nisso. Então, eu estou gravando esse vídeo para vocês, é uma pequena videoaula, um pequeno vídeo só para posicionar vocês aí a um tópico dentro da disciplina Introdução à Engenharia de Produção, disciplina que eu sou, digamos assim, coparticipante aí com o professor Ricardo, com a professora Bianca e com o professor Jorge. E eu estou trazendo esse vídeo aí rapidamente só para dar uma introdução para vocês nessa área, que é a primeira área aí dentro da engenharia de produção, segundo a ABEPRO, que é a engenharia de operações e processos da produção. Existem outras 10 áreas e dentro de cada área existem subdivisões aí de linhas, né, de atuação e de tecnologia. O que eu vou começar abordando sobre essa área? Uma explanação rápida só para posicionar, nós não vamos, digamos assim, estudar a fundo as subdivisões dessa área. Bom, mas antes eu queria começar com vocês falando aqui sobre o que a ABEPRO diz aí sobre engenharia de produção, tá? Esse texto aqui ele está no site da ABEPRO, então é público, tá? E eu vou ler essas dois parágrafos aqui só para a gente, digamos assim, ter uma abordagem assim de pensamento única aqui nessa videoaula que eu vou fazer para vocês. Então, compete à engenharia de produção o projeto, a implantação, operação, a melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e serviços, envolvendo homens, materiais, tecnologia, informação e energia. E dentro dessa tecnologia tem digamos assim, a nossa velha e boa gestão, tá? Que isso aí, durante a disciplina aí vocês vão ver. Então é o seguinte, compete ainda especificar, prever e avaliar os resultados obtidos desses sistemas para a sociedade e o meio ambiente, recorrendo a conhecimentos especializados da matemática, física, ciências humanas, sociais, conjuntamente com os princípios e métodos de análise e projeto da engenharia. Bastante pesado, né, pessoal? E bastante amplo, tá? Então é dentro desse contexto aqui que estão todas as 10 áreas aí da engenharia de produção. Qual a área que eu vou mostrar agora para vocês também tem a ver com isso, tá? Tudo isso aqui que está escrito tá dentro dessa primeira área aí que eu vou mostrar para vocês, que é a área mais ampla, tá? E talvez seja mais, digamos assim, complexa, devido aos tamanhos fatores aí, aos diversos fatores aí que envolve. E o que diz no segundo parágrafo aqui? Ele diz o seguinte, ó, produzir é mais que simplesmente utilizar conhecimento científico e tecnológico. É necessário interagir fatores de diversas naturezas, aquele que eu falei para vocês. Principalmente o humano, né, pessoal? Que esse é o mais complexo. Com a tecnologia da automação, robotização, enfim, todas essas tecnologias aí que substituem, digamos assim, a mão humana em tarefas de rotina, com isso essa interação ficou menos complexa, tá? Mas continua altamente complexa. Atentando para os critérios da qualidade, eficiência, custos, etc. A engenharia de produção, ao voltar sua ênfase para as dimensões do produto e do sistema produtivo, veicula-se fortemente com as ideias de projetar produtos, validar produtos, projetar sistemas produtivos, viabilizar sistemas produtivos, planejar a produção, produzir e distribuir produtos que a sociedade valoriza. Por que eu estou lendo esse parágrafo e essa última parte aqui para vocês? Eu quero salientar que essa área que eu vou apresentar para vocês, ela está a partir daqui, ó. Projetar sistemas produtivos, validar sistemas produtivos, planejar a produção, produzir e distribuir produtos que a sociedade valoriza. Na verdade, a distribuição ele tem a ver com o planejamento, mas não com os métodos de distribuição em si. Então ele não está nessa nossa área, tem na outra área que é a área de logística, tá? E aqui faltou também a parte de gestão, tá? E estratégias também. E para finalizar, essas atividades tratadas em profundidade de forma integrada pela engenharia de produção são fundamentais para a elevação da competitividade do país. Então vocês podem ver que a engenharia de produção ela está
voltada, se tivesse, digamos assim, um sinônimo estratégico para ela, seria competitividade. Um sinônimo operacional seria eficiência. Tá? Então se faz a competitividade através da eficiência. Então, pessoal, olha só as 10 áreas só para vocês, né, relembrarem. E essa aqui é a primeira, então, engenharia de operações e processos da produção. Bom, o que essa área fala? Tá? Ela é muito ampla. Então ela não fala nada bem específico. Então ela se divide em 6 outras sub-áreas, que eu vou comentar rapidamente cada uma delas. Mas o que ela engloba essa área de engenharia de operações e processos da produção? É basicamente desde o projeto até a implantação e controle, tá? Do processo produtivo. Quando a gente fala em processo produtivo, não necessariamente é fabricação de alguma coisa, transformação ou manufatura. Pode ser um processo de uma prestação de serviço, de um atendimento médico, enfim, qualquer atividade que tenha processo, ou seja, as atividades interligadas com início, meio e fim, com um objetivo. Tá? E é importante a gente salientar, que está até aqui no slide, ó, que o engenheiro cuida dos processos de produção de bens e serviços, minimizando os custos, planejando e controlando a produção, fazendo os projetos de fábrica, entre outros. Então, minimizando os custos, está aqui a melhoria, que vem através de melhoria da qualidade, da redução de custos, do aprimoramento do produto e da simplificação tanto do processo produtivo quanto do produto. Tá? Então essa é a área de engenharia de operações e processos da produção. Então essa, se tivessem que resumir vocês, uma simples palavras assim para resumir essa área, é a área que projeta os sistemas produtivos, faz a manutenção e a melhoria dele para alcançar resultados de eficiência e consequentemente competitividade. Tá, pessoal? Isso vem a partir do que? Do desenvolvimento do produto e da demanda do cliente. Tá? E a gente atua nessa área aí. Bom, vamos lá então aqui para a primeira gestão de sistemas de... primeira sub-área, que é a gestão de sistemas de produção e operação. Então aqui, o que é gestão? Então vocês devem pensar, gestão, o que é gestão? É parecido com administração. Só que é um sinônimo mais moderno, voltado por quê? Para melhoria, para resultados cada vez maiores. A gestão se faz para a competitividade e a administração se faz para alcançar os objetivos. Ou seja, a gestão é para melhorar sempre. Ou seja, são objetivos dinâmicos. E então, a partir desse conceito, essa área ela aborda a administração, né, que agora eu falei a palavrinha gestão, a administração dos sistemas de produções e operações que existem no ambiente que vocês vão estar analisando. Então, pensem bem, eu estou uma refinaria. Pô, uma refinaria ele tem, eu estou vendo ali vários elementos interligados ali, máquinas, materiais, pessoas, ambiente, áreas de apoio. Pois essa área, ela faz assim, ela aborda como organizar todos esses elementos, controlar e dar o feedback para a tomada de ações. E eu digo para vocês assim, quando se fala em sistemas de produção, numa linguagem macro, ou seja, se vocês pensarem, digamos assim, em um ambiente macro, existem 2 que vocês devem ter estudado ou vão estudar, inclusive comigo na disciplina de sistemas produtivos 1. Tem 2 grandes divisões, ou o sistema tradicional ou o sistema enxuto. Produção em massa ou produção enxuta. Just in time ou just in case. Então essas são as duas grandes divisões, tá, pessoal? Desses sistemas. Mas um não está superado pelo outro? Não necessariamente. Então a gente faz uma discussão aí, inclusive na disciplina de sistemas produtivos 1, para o nosso curso aí que vários tipos de sistemas eles podem se adaptar até os dias de hoje, né, dependendo do negócio e dependendo do contexto. Então, dentro dessa área aborda esses 2 grandes movimentos. Depois, dentro desses, digamos assim, grandes divisões, produção enxuta e produção em massa, tem ali em produção em massa, ela é, digamos assim, representada pelo Fordismo,
E a produção enxuta pelo sistema Toyota de produção, que foi estudado e depois se criado um outro sistema inspirado nele, que é o Lean Manufacturing, né? Ou Lean System, como outros pesquisadores chamam. Ok? Então essa é a primeira área. A segunda é planejamento, programação e controle da produção. Essa área chamada PCP, e mais adiante criaram a sigla PPCP para Planejamento, Programação e Controle da Produção, mas na verdade tudo é planejamento, tá? Planejamento e controle da produção. Essa área ela aborda toda a sistemática de receber a demanda do cliente, fazer o planejamento dos recursos necessários e monitorar a entrega. A entrega tanto internamente na fábrica, do fornecedor para o cliente e do cliente para o seu cliente final, tá? Se a cadeia da empresa tiver isso, tá? Porque às vezes a cadeia não é tão longa assim, dependendo da empresa. A outra área, inclusive quero comentar que existe, digamos assim, algoritmos, né, desenvolvidos ao longo das décadas aí, que isso vai ser estudado também. Mas o objetivo é isso, tá? É receber a demanda do cliente, junto com os objetivos estratégicos, fazer uma programação de produção e de entrega e monitorar tudo isso aí. Tá? Gestão da manutenção seria a terceira sub-área. Bom, esse é um tema muito interessante que há 20 anos atrás, mais ou menos, que eu tive a oportunidade de estar desenvolvendo já o estudo sobre essas técnicas de melhoria de gestão, ela não era dada muita importância, mas ao passar dos anos a manutenção foi pegando cada vez mais, digamos assim, importância dentro das organizações. E principalmente agora na indústria 4.0, que o grande calcanhar de Aquiles é o quê? Para ter as coisas tudo automatizadas, é ter uma boa manutenção para não deixar a gente na mão, ou seja, para não parar e não estragar e não dar algum problema. Mas a gestão da manutenção é assim, ó. Manutenção, ele era um conceito antigamente que dizia trabalha, quebrou, vai lá, conserta, segue trabalhando. Então, de forma geral, é isso. E essa palavra gestão da manutenção, ela vem para, digamos assim, fazer uma administração mais eficiente, focada no quê? Em deixar os equipamentos nas condições sempre normais de funcionamento. Ou seja, o equipamento tem desgaste? Tem. Então, quanto mais desgaste, mais intervenções eles vão ter que ter. E quanto mais as intervenções forem preventivas, menos o que? Paradas vocês vão ter, menos manutenção corretiva vai se ter. Então essa gestão ela foca isso. É uma administração em cima da manutenção, de todo o sistema de manutenção, objetivando o que? Manter os equipamentos sempre nas condições ideais ou normais de funcionamento. Tá? E para isso nós temos aí nossa grande referência é o TPM, manutenção produtiva total, né, traduzindo para português, ou no inglês Total Production Maintenance, ou seja, é uma tecnologia aí desenvolvida lá nos primórdios aí pela Toyota e que vem tomando corpo cada vez mais aí nas empresas. Parte 4 é projeto de fábrica e instalações industriais. Basicamente, isso aqui a gente pode resumir o quê? Tirando a parte técnica, instalação de iluminação, gás, pneumática, etc. Toda a parte física, tirando isso, que contempla essa área, tem um grande tópico aqui que é o layout. Então, desde quando começou a se estudar a produção enxuta, viu que se ganhava vantagem competitiva só num bom layout. Por que isso? Porque um bom layout ele permite economia de espaço, economia de gente, redução principalmente do lead time, que é o tempo de atravessamento do produto dentro da fábrica, melhoria da ergonomia, métodos de trabalho, entre outros aí. Então, existem tecnologias aí para layout, tipos de layouts, é o que abrange essa área. A quinta área, processos produtivos discretos e contínuos, né? Procedimentos, métodos e sequência. Basicamente, essa área é um pouco da primeira, né? Gestão de sistemas de produção e operações. Porém, ela vai um pouquinho mais detalhado e faz uma divisão entre processos produtivos discretos e contínuos.
Discretos são aqueles processos produtivos que a gente consegue ver que o produto ele se divide em lotes e ele tem bastante transporte entre a fábrica. Exemplo, por exemplo, uma empresa de, por exemplo, uma montadora de carros, uma empresa de componentes mecânicos, componentes elétricos, aonde tem um processo produtivo, onde eles são desconectados e eles são conectados depois simplesmente por lotes, né? Então se caracteriza por isso, que o produto ele se divide em lotes durante a produção. Já os processos produtivos contínuos é, por exemplo, uma refinaria. Uma refinaria é um processo contínuo, onde o produto ele só se desloca dentro de um só equipamento e continuamente, ele não tem troca de equipamentos, né? Então ele não sofre aí algumas outras intempéries aí que a gente vê nos processos produtivos discretos. Então essa área ela estuda particularidades dessas duas tipos de, digamos assim, processos produtivos. E a engenharia de método, né, ou economizaram aí, porque é engenharia de métodos e processos, na verdade, esse aí ele tem a origem lá, essa é uma das áreas mais legais, assim, que eu particularmente admiro, que é a parte de estudo de tempos, movimentos, controle de eficiência e balanceamento ali de linhas de produção, ou seja, essa é a parte matemática da coisa, né, do sistema produtivo. E começou o pai da engenharia de métodos e processos é o Taylor, né, com seus estudos de tempos e movimentos. Então essa área estuda isso. Então engenheiro de produção que não sabe cronometragem, cronoanálise, definição de tempo padrão, que definir tempo padrão não é simplesmente ir lá e cronometrar, é muito diferente disso, tá? E depois o controle disso e a melhoria da eficiência. Tá? Então a Toyota também tem bastante ferramentas para isso aí, e a gente estuda bastante no nosso curso. Principalmente quem segue a linha, né, de estudo do Lean Manufacturing. Então, pessoal, seriam essa minha contribuição para vocês. Eu busquei vídeos no YouTube, tá? Vídeos no YouTube para, digamos assim, para ver, ficar um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais visual, né? Um pouco mais de animação e ficar mais apresentável, né? Do que esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês. Mas, assim, não me agradaram, tá? Não me agradaram porque são muito, assim, digamos assim, tá certo que são vídeos curtos, mas eles são muito assim cartesianos, ou seja, eu enxergo esses vídeos e vejo assim, pô, os caras estão lendo ali uma definição, pegaram uma apostila e estão lendo, estão apresentando, estão fazendo umas animações ali, ou seja, a parte realmente da observação, do debate, coisas que eu estou procurando fazer com vocês aqui, ou seja, instigar o pensamento, né, a máquina interna aqui para a gente desenvolver o conhecimento em cima, eu não vi, assim, então queria que vocês entendessem isso. Tentei buscar aí uma coisa que fosse visualmente melhor do que eu estou fazendo aqui. Mas, então, pessoal, basicamente é isso. Estamos terminando aqui o vídeo, tá? Obrigado aí pela oportunidade, pela participação. Estou sempre à disposição, vocês já têm os meus contatos aí. E grande abraço para vocês, viu? Até os próximos capítulos.